São Paulo abre conversas com o Fernando Diniz, rapaz. Tá dando o que falar isso aí, até porque o Zubeldia ainda é técnico do São Paulo. Vamos falar também sobre o jogador voltando para reforçar o São Paulo. Tem notícia boa sobre isso. Vamos falar muito sobre o jogo de hoje do São Paulo aí pela última rodada da fase de grupos do Paulistão e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E hoje tem a última rodada da fase de grupos, a última rodada da primeira fase aí do Campeonato Paulista, finalmente, né? Porque se o Paulistão tem alguma graça, a graça é o mata, né? Mata porque quartas e semis são um jogo, então é só mata. Aí o São Paulo disputou apenas 3 jogos como visitante contra o São Bernardo e não perdeu. Foi 2-1 para o São Paulo em 2013, 1-1 em 2014 e 1-0 em 2017, tá? Então, os 3 jogos que o São Paulo jogou contra o São Bernardo como visitante, o Tricolor venceu 2 e empatou 1, né? Então, ótimos números aí para o São Paulo, visando o jogo aí de hoje. Lembrando que o jogo de hoje vale apenas uma coisa, que é bastante importante, que é o mando de campo das quartas de finais. São Paulo enfrenta o São Bernardo e o Novo Horizontino enfrenta aí o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão. Na casa do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, se o São Paulo aí para depender só de cima, é só ganhar seu jogo. Pode acontecer o São Paulo não ganhar e ficar em primeiro? Pode, desde que o Novo Horizontino perca o seu jogo ou até mesmo empate, né? Então, o melhor mesmo é o São Paulo fazer aí, né, cara, um bom jogo, jogar bem e vencer e garantir o primeiro lugar, porque, irmão, o time jogando do jeito que tá, no momento que tá, jogar as quartas lá em Novo Horizonte, naquele calor bizarro, irmão, assim, é melhor evitar. Aí, tá bom? E o jogo de hoje, rapaz, que a gente tem que vencer para garantir o primeiro lugar, né, tem algumas situações que podem prejudicar aí o São Paulo. O São Paulo tem 6 jogadores pendurados e pode ter desfalque no jogo do mata contra o Novo Horizontino, rapaziada. Olha só. O goleiro Rafael, os zagueiros Alan Franco e Sabino, o lateral esquerdo Enzo Dias e os atacantes Caleri e André Silva somam 2 cartões amarelos cada, tá? Então, 6 jogadores aí, tá? Qualquer um que tomar cartão hoje fica de fora contra o Novo Horizontino. Nas quartas de final, jogo único mata, então essa aí é uma questão, tá? É bem preocupante isso aí, porque, o São Paulo se meteu numa situação inacreditável, né? Porque o negócio era o seguinte, era ganhar da Ponte Preta, ganhar da Ponte, garantir o primeiro lugar, né? Os jogadores que tiveram aí, que estão pendurados, tomassem o cartão, né, contra a Ponte e ficar de fora contra o São Bernardo com o time já garantido em primeiro. Esse era o cenário ideal, mas não tomaram nem cartão e conseguiram perder para a Ponte em casa. Agora tem esse jogo de hoje que a gente tem que vencer para ficar em primeiro, com um monte de jogador pendurado que corre o risco de ficar de fora das quartas, né? E jogadores muito importantes, né, cara? Porque o Rafael é o goleiro titular absoluto, o Alan Franco titular absoluto, Sabino é reserva ali, mas entra sempre, o Enzo é titular, Caleri titular e o André Silva é o reserva do Caleri, que também é importante, sempre entrando no segundo tempo. Então, temos essa questão aí, tá? 6 jogadores pendurados. Vamos ver se o Belgia vai começar com o time titular aí, ou ele vai preferir preservar, né, algum jogador aí por causa dos cartões, né? Enfim, complicado isso aí, tá bom? Enfim, vamos avançando aí e vamos falar aí, rapaziada, sobre vendas no São Paulo. Olha só que bacana isso aqui. O São Paulo lidera a arrecadação com vendas de jogadores no Brasil, totalizando 2 bilhões e 700 milhões de reais, de 2003 a 2023, segundo o estudo da Sport Value. No período, o futebol brasileiro gerou 23 bilhões e 700 milhões de reais em negociações. Tá? O São Paulo aí, né, é o clube que mais vendeu aí, né, mais ganhou dinheiro com venda de jogadores de 2003 a 2013, 2,7 bilhões de reais, né? Aí em segundo tá o Inter com 2,3 bilhões,
Em terceiro está o Corinthians com 2,2 bilhões. Aí vem o Flamengo com 2 bilhões e o Santos aí, né, com 1 bilhão e 800, fechando o top 5, tá, de clubes que mais arrecadaram com venda de jogadores nesse período aí de 2003 a 2023, né, cara? Assim, óbvio que essas vendas não são todas aí de Cotia, né? Porque, né, tem jogador que não é de Cotia, né, que você compra, depois você revende aí, mas evidentemente que as principais vendas, as mais valiosas, né, que renderam mais dinheiro para São Paulo, evidentemente que são de jogadores aí de Cotia, né? Então, é impressionante, cara. Assim, Cotia é uma mina de ouro que o São Paulo tem, uma mina, base é uma mina de ouro. E pra você ver, né, cara, como as gestões, não só do São Paulo, no futebol brasileiro tem muito isso, que é de gestão ruim, né, cara? Olha o tanto de grana que o São Paulo arrecadou, irmão, de 2003 a 2023. Em 20 anos, os caras venderam aí 2,7 bilhões aí, né, venderam aí de jogadores. E mesmo com tanta receita, com tanta grana entrando nos cofres dos clubes, isso aqui é só de venda, né? Não é de premiação, né? De título, de campeonato, não, é só de venda de jogador, em 20 anos. E você vê que os clubes, mesmo assim, conseguem deixar os clubes, né, cara, com dívida, né? Trazendo salário, né, cara? Dívidas aí de 1 bilhão, né? Outros times têm dívida de 2, de 3 bilhões aí, pra você ver o quão ridículo é o nível aí das gestões no futebol brasileiro. A grande maioria é um escárnio de ruim, né? São Paulo que tem aí, né, ótimas receitas, né? E o clube tá aí devendo quase 1 bilhão, se é que não já bateu 1 bilhão, né? Compra o jogador, não paga, jeito de mais atrasado, premiação não paga, né? E o clube, né, cara, é uma mina de ouro, né, de receita, né, como a gente mostrou aqui, né, nesses dados aí, tá, em relação à venda de jogador. Cara. É impressionante como os caras são incompetentes, porque grana tem e tem muito, né, e talvez esse seja o maior problema, né, que os caras gastam aí dinheiro a rodo, mas gastam muito mal. Infelizmente isso acontece muito aí no futebol brasileiro, como eu falei, não só no São Paulo, né, mas em quase todos os clubes, na grande maioria tem gestões muito ruins aí. Enfim. Bom, vamos avançando aí e vamos falar sobre o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, ele mesmo, tá? Ele se machucou na pré-temporada ainda nos Estados Unidos e tem novidades sobre ele, ó. O São Paulo informa que o Luiz Gustavo avança em sua recuperação. O volante se recupera de uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo. Ele realizou a atividade neste sábado, ontem, no gramado sob a supervisão da fisioterapia. Luiz Gustavo, assim, deu mais um passo rumo ao seu retorno. Tá? Então, ontem, no sábado, tá? Que foi o último treino aí, antes do jogo de hoje contra o time do São Bernardo, o Luiz Gustavo aí fez trabalhos aí no gramado. Tá? Já está começando a fazer trabalho no gramado, deu um novo passo, né? Deu um avanço aí para ele poder voltar aos gramados. E é uma notícia muito boa, né? Ah, galera, o Luiz Gustavo é isso, o Luiz Gustavo é aquilo, entrega contra o Botafogo. Cara, o Luiz Gustavo, ele é o primeiro volante, que é a posição que hoje a gente só tem um jogador, que é o Pablo Maia, né? Pablo Maia joga ele, não tem reserva. Pablo Maia é substituído, não tem outro. Pablo Maia é poupado, não tem outro. Tem que jogar com Marcos Antônio e Bobadilha, que são os segundos volantes que não marcam ninguém. Então, ele é muito importante, tá? Ele é o reserva imediato do Pablo Maia. E ele até agora nem jogou, né? Só jogou contra o Cruzeiro na estreia lá nos Estados Unidos. E depois nem jogou mais, né? Não sei se jogou contra o Flamengo. Acho que não. Acho que ele se machucou entre o jogo do Cruzeiro e o jogo do Flamengo, né? Se machucou aí, né, cara? Fraturando um dedo, né? Do pé esquerdo. E ótima notícia para ele voltar o mais rápido possível. Porque, como eu falei, não tem primeiro volante a não ser o Pablo Maia. Tinha o Santos Longo, só que o Santos Longo já foi embora. Retornou aí pro Belgrano, estava emprestado pro São Paulo e já voltou aí já pro time do Belgrano. Então é uma posição que a gente só tem um jogador hoje, que é o Pablo Maia, né? E é um jogador que vem aí de lesão, ficou quase um ano aí fora. Então o Luiz Gustavo aí não vai voltar por agora, né? Mas deu um passo importante aí para sua recuperação, tá bom? Meu parceiro, vamos avançando aí e vamos entrar no tema aí Fernando Diniz, rapaz, porque esse aí é um assunto muito polêmico que vem dando que falar, que é Zubeldia sai, não sai, e que um nome muito especulado aí é o Fernando Diniz. Tá, vamos lá, temos aqui alguns pontos. Primeiro, esse negócio de Fernando Diniz já vem sendo falado de algum tempo, aí, alguns dias, e o Éder Traschini, setorista do São Paulo no UOL,
trouxe aqui uma informação, tá? Depois a gente vai falar da outra informação que o Arnaldo trouxe. Começando com a informação que o Eder Trasquini trouxe aqui no UOL, olha só. O São Paulo conversou com os representantes de Fernando Diniz, livre no mercado desde que deixou o Cruzeiro, para sondar a situação do técnico. Tá? O contato se deu nos últimos dias. Os diretores do São Paulo se reuniram com representantes do treinador para entender se há um interesse em dirigir a equipe. A conversa ocorreu depois da derrota para a Ponte Preta, então já teve uma conversa aí segundo o UOL, e ela aconteceu depois da derrota para a Ponte Preta, tá? Que foi o último jogo do São Paulo. Houve uma sinalização positiva de que o Fernando Diniz avaliaria com bons olhos, em caso de uma proposta oficial feita a ele. Tá? Então a informação que trouxe aí, então, o UOL, São Paulo fez, né, teve uma conversa ali, e ele sinalizou de forma positiva, né, que se chegasse uma proposta para ele, ele vê com bons olhos, né, ele tem interesse aí de voltar aí para o São Paulo, tá? Aí o que acontece? Tem uma parte que o UOL traz, né, que é um trecho aqui, que eu acho estranho, olha só. O nome de Diniz agrada grande parte dos diretores do São Paulo. O técnico ainda tem muitos jogadores conhecidos no clube por causa da sua última passagem. Em relação aos jogadores, assim agora, o nome do Diniz agrada grande parte dos diretores do São Paulo, eu tenho muita dúvida disso, tá? Até porque outras vezes, né, não vou lembrar agora o jornalista, né, que acompanhou o São Paulo trouxe essa informação, não sei se foi o Gabriel Sá ou se foi o Arnaldo, falou que o Diniz não é bem visto, né, na diretoria do São Paulo. Ele manda que foi essa diretoria que demitiu o Diniz quando ele estava com o São Paulo na primeira passagem, né? O Leque que contrata ele na gestão dele, né, acaba o mandato do Leque, ele sai, Júlio Casares assume e ele, né, que demite aí, né, o Fernando Diniz. Então, essa questão que a diretoria do São Paulo gosta bastante, né, que o nome do Diniz agrada a eles, eu tenho muita dúvida em relação a isso, mas tem informação que o outro trouxe que o São Paulo abriu aí, né, uma conversa já inicial com o Fernando Diniz para saber se ele tem interesse. Diniz tem interesse em voltar para o São Paulo? Aí ele sinalizou, né, que tem interesse. Aí, tá bom? Aí o que acontece? O Arnaldo Ribeiro, tá, falou que o Fernando Diniz não vai ser técnico do São Paulo e que a notícia foi plantada pela assessoria do técnico. Tá? Então, fica esses dois pontos aí, né? São duas boas fontes, né? O Eder Trasquini acompanha o São Paulo aí já há muito tempo, é uma boa fonte, confiável. E o Arnaldo Ribeiro também é uma fonte muito boa. Então, meu trabalho aqui, irmão, é repassar a informação. Então, eu tenho que trazer aqui os dois lados da moeda, porque são duas boas fontes, né? Não é qualquer um tá falando. Então, tá aí, segundo o Arnaldo Ribeiro, ele cravou que o Diniz não vem e que essa notícia aí foi plantada, né? Na verdade, o nome do Diniz ser vinculado ao São Paulo, segundo o Arnaldo, foi plantado aí pela assessoria do técnico. E o Arnaldo ressalta aqui ainda que as pessoas da assessoria do Diniz são pessoas que trabalhavam no São Paulo, né? Então eles já têm um conhecimento aí já disso. Enfim, cara, bastante complicado isso aí, né, cara? Assim, muitos torcedores comentaram aqui embaixo que a questão, o técnico do São Paulo é o Zubeldia, os caras estão falando de outro técnico. Cara, assim, eu só estou falando de Diniz aqui, né, do Tite, do Renato Gaúcho, porque tem notícia. Meu dever é isso, mano. Se tiver notícia de qualquer coisa na São Paulo, eu tenho que trazer aqui. Agora, o Baby, por exemplo, falou, né, que o Diniz... Primeiro o Baby falou que o Diniz foi alguém da diretoria de São Paulo que soltou o nome na imprensa, né? Então, aí já comentei com vocês também que os modos operantes da diretoria de São Paulo é esse. Quando os caras demitem um técnico, eles já têm um nome engatilhado. O fato é, eles já vêm sim buscando um novo nome. O blog do São Paulo trouxe que depois do jogo contra o Velo Clube, né, o São Paulo já estava buscando um novo técnico. A Joana de Assis no Sport BR falou a mesma coisa, né? E agora surgiu essa aí do Fernando Diniz. Eu acho, tá, que o Diniz vai acabar não vindo por causa da rejeição, tá? Rejeição que é bem grande. Eu acho que ele no final vai acabar não vindo por causa disso. Isso no mundo que o Zubeldia seja demitido, né? Que é o que parece que vai acontecer aí, a não ser que tenha uma mudança radical aí no time do São Paulo. Então fica aí a informação do UOL e o contraponto que o Arnaldo trouxe, né? E cada um, irmão, tira aí suas conclusões, tira suas avaliações e vamos esperar aí para ver o que vai acontecer, né? Aí o André não já tinha entrado aqui alguns bastidores da situação do Zubeldia no São Paulo, que ele ressaltou aí
ontem, né, no sábado, né, antes do jogo contra o São Bernardo, falando o seguinte, ó: se tiver uma saída precoce no Paulista, vai ter uma avaliação para uma demissão do Zubeldia. O São Paulo não vai repetir o erro que foi feito com o Rogério Ceni, que saiu precocemente e depois o São Paulo se arrastou até o Brasileiro. E viram que não deu certo e perdeu tempo. E também foi assim com o Carpini no ano passado, exatamente. É isso, não. Perdeu para o Novo Horizontino, né? Para time pequeno aí, né? Foi eliminado para time pequeno no Paulista. Ele vai se demitir, tá? Isso aí, mano, é certeza. O Gabriel Sá trouxe ontem que só tem um jeito de sobreviver, que ele ser campeão paulista, né? Foi até mais radical aí. Então, cara, assim, sinceramente, a situação do Zubeldia que parece, né? Se você falar a situação do Zubeldia hoje e comparar com os últimos técnicos do São Paulo e como a diretoria do São Paulo age, mano, parece que é só questão de tempo pro Zubeldia ir embora, né? E evidentemente, quando se fala em novo técnico, é muito ruim a falta de respeito com o Zubeldia que tá lá. Isso é um fato. Só que isso é culpa da diretoria, né? Primeiro que muitos nomes são eles que soltam na imprensa, né, para ver a aceitação, né, se tem aceitação ou se tem rejeição. E também, irmão, né, se não fosse aí a diretoria de São Paulo, né, jogando o nome na imprensa, os caras que viessem a público falar, ó, Zubeldia é nosso técnico, tem nada de Diniz, Tite, Renato Gaúcho, Zubeldia é nosso técnico e acabou. Só que eles não fazem isso, né, porque eles que plantam também esses nomes aí para ver, né, a aceitação da torcida, e eles fazem isso, irmão, desde muito tempo. A diretoria de São Paulo trabalha muito com a aceitação e a rejeição da torcida em relação a técnico e também a jogador. Eles são de jeito, eles se importam muito, né, com o que a torcida vai falar. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.